depoimento de Sérgio Picchiarini, entrevistado por Valéria e Cláudia Leonor, no estúdio da Oficina Cultural Oswaldo de Andrade, São Paulo, dia 23 de outubro de 94, realização Museu da Pessoa, entrevista número 61. Bom, eu queria que o senhor falasse o seu nome completo, o local e a data de nascimento do senhor. É Sérgio Picchiarini, nascido na Itália, em Bagni di Lucca, 8/10/34. Qual que é o nome dos pais do senhor? É Ricciotti Picchiarini e minha mãe é Maria Ilide Possentini Picchiarini. E onde que eles nasceram? Nasceram meu pai em Popilho, em Toscana, da Itália, e a minha mãe em Bagni di Lucca, também Toscana, Itália. Qual que era a atividade do pai do senhor? É mecânico industrial. E eu queria que o senhor falasse da infância do senhor. O senhor me disse que ajudava o avô. Eu ajudava meu avô na oficina mecânica que tinha já numa cidade pequena lá da Itália, chama Popilho, onde essa oficina vinha já de diversas gerações. E então ajudava meu avô. Mas depois, por um azar, que eu tinha feito uma inscrição para fazer engenharia mecânica e continuar o ramo do meu avô. Não pude continuar porque fui fazer um curso de garçom em Viarejo e eu comecei a mudar a profissão. E por esse motivo de eu ter ido a Viarejo, ficado fazendo a técnica albergueira, eu tinha que fazer um curso de aperfeiçoamento no exterior. E para fazer esse curso no exterior, eu tinha que sair da Itália, eu tinha 18 anos, minha mãe não achava, era o filho único, tá? Era impossível ela me mandar sozinha ou para a França, ou para a Inglaterra, ou para a Suíça. E com a ajuda de pessoa da cidade mesmo, eu falei, não, você tem que mandar o rapaz para fora, deixar ele ir embora, para progredir, fazer alguma coisa a mais. E na escola tinha dado um currículo para nós, para escolher o país que nós queríamos ir. Então, França, Itália, Bélgio, outra cidade da Europa mesmo. Mas no final do currículo tinha sido colocar uma parte onde dizia: se algum aluno quer ir para a América do Sul, ninguém foi ainda hoje para lá, né? Se tiver algum candidato que gostaria de ir lá experimentar, ver como é esse campo aqui na América do Sul. Então minha mãe vendo aquilo ali, como tinha uma irmã da minha mãe que morava aqui em São Paulo, falou, bom, se você estiver aqui num país estrangeiro, você vai para a América do Sul, vai para São Paulo, que lá você vai com a minha irmã. Por isso que eu vim ficar aqui no Brasil. Né? Seu Sérgio, antes do senhor falar da vinda do senhor para o Brasil, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua infância, das lembranças que o senhor tem da casa que o senhor morava, dos amigos, das brincadeiras. Sabe, na minha infância fui na guerra, né? Segunda Guerra Mundial. Então as brincadeiras nossas eram um pouco até violentas, se pode dizer, porque fazíamos, mesmo os amigos da escola, uma coisa, era sempre luta. Nós tínhamos o batalhão da cidade de baixo contra o batalhão da cidade de cima. Se dividiam no exército mesmo, de criança e coisa. E a gente não jogava pedrinha, não, jogava bomba. Um contra o outro. A gente pegava essas bombinhas de bomba de mão, que era para fazer explodir a dinamite, né? Pegava dos alemães, que tinham um depósito de alemães, pegavam, roubavam deles, depois lutavam um contra o outro, fazia essa infância meio violenta. Até que nós tivemos um acidente feio, onde um amigo meu e o meu primo ficou cego e outro meu amigo morreu. E aí dali em diante paramos de fazer essas brincadeiras, ficamos estudando melhor, mas tivemos uma infância violenta por causa da guerra. E da cidade? A cidade é uma cidade, Popilho, uma cidade da Toscana, de montanha, muito bonita, pequena, pertinho do Labetone, onde tem os esportes invernais, campeonatos mundiais de esporte, né?
Eu moro mais ou menos distante das pistas, uns 30 quilômetros. E a gente é um lugar assim, de montanha, não muito, assim, temos montanha alta atrás, até 4.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros. Mas onde eu morava uns 800 metros mais ou menos de altura. Eu fiz a escola lá, depois fiz esse superior aí na São Marcelo Pistoiese, que é uma cidadinha maiorzinha perto, né? E depois fui fazer esse curso em Viarejo, né? E daqui eu fui parar no Brasil. Quando o senhor veio para o Brasil, o que o senhor sentiu, assim, da diferença? Aventura, para mim era uma aventura, 18 anos, a pensar que eu vinha para minha tia, que eu já conhecia, mas pensei sempre assim, um passeio, uma aventura, um país novo, né? Chegando aqui, eu tive uma certa... Porque eu vim aqui para aprender, para estudar o ramo de garçom, a hotelaria, né? E aqui não havia nenhuma escola naquela época, não havia nada. Hoje tem muita diversidade, é bem diferente. Tem profissionais muito bons. Naquela época, os únicos profissionais que tinham no ramo de mestre de hotel ou coisa assim eram pessoas que tinham vindo do estrangeiro, eram espanhol, italiano, que estavam residentes aqui, e eles que exerciam essa profissão. Aqui, naquela época, não havia nada para se aprender. Então, a verdade é que quando eu cheguei aqui, eu não pude continuar o meu curso nada, né, de aprender mais alguma coisa, porque eu sabia mais com o pouco que eu tinha estudado, mas sabia muito mais do que qualquer um aqui. Então, a minha coisa era voltar para a Itália quanto antes. Foi isso a minha coisa, não ficar aqui. Mas devido que a volta minha tinha que ser pagada, eu tinha que pagar a passagem de navio, então eu tinha que ganhar esse dinheiro para poder ir embora. E aí então comecei a trabalhar de garçom, primeiro no restaurante Papai, ali na Praça de Mesquita, na Avenida São João. E trabalhando ali, por 2, 3 meses, tive uma ajuda de uma professora do Caetano de Campos naquela época, me ensinou um pouco português, aprendi logo. Ela era freguesa? Ela era freguesa do restaurante. E ela veio me ajudar, colaborou comigo, me dava uma lição à noite, no outro dia trazia mais ou menos estudado, ela pegava uma sabatina comigo, e assim me fez eu aprender um pouco de português bem rápido, aquilo que eu precisava. Dali eu mudei para o restaurante Carlino, a fazer garçom no restaurante Carlino, o restaurante Carlino era na Avenida São João também, mas já pegado ao Arte Palácio, no Largo Paissandu, em frente. O dono era o Marcelo Gianni, um italiano de Lucca, mesmo da minha região lá. Não conheci aqui, mas para mim foi que nem um segundo pai. Ele me ajudou em tudo, me deu bastante apoio. É verdade que depois de 1 ano e meio que eu estava com ele lá, ele mesmo me incentivou a fazer uma sociedade. E comprei um restaurante em sociedade com mais 2, dentro do Clube de Regata Tietê, na Ponte Pequena. Eu cuidei do restaurante durante 1 ano e meio, mais ou menos, fiz 2 carnaval lá, passei 2 carnaval lá. É muito bom, mas sabe como é? Clube é sócio, tudo, tem muito diretor e todo mundo queria mandar, e achei que não era aquele o meu lugar. Aí vendemos, se retiramos da sociedade, e eu voltei para o Carlino novamente, porque tinha o apoio do Marcelo Gianni, tá? E aí? Nessa época, quem que eram os fregueses do Carlino? Quem que frequentava o restaurante? Frequentava muito artista italiano, europeu, porque ali tinha o municipal, que funcionava com ópera, com concerto. Naquela época, em 54, 53, tinha muito cantores italianos que vinham, né? Comitiva, e fora uma clientela que ele tinha muito grande, de italiana mesmo, e brasileira também. Mas por ele estar perto, né, do municipal, e ser um restaurante assim tradicional como ele era, e nós tínhamos muita mesmo influência desses artistas que vinham para o concerto e no municipal, e se dividiam. Vinham no Carlino, no Spadoni, no Brahma. Esse era um restaurante daquela época, os melhores daquela redondeza, né? O Bologna, na Anhangabaú.
né? Então eles se dividiam nesse restaurante, uma vez em um, outra no outro. Então essa era a nossa clientela. Né? E aí eu, não vou dizer, aí eu resolvi ir para a Itália, porque já tinha dinheiro para passagem. Só que antes de ir para a Itália, me veio uma ideia. Falei, o que eu quero conhecer um pouco de São Paulo, da cidade do interior, do estado do Brasil, voltar para a Itália, pelo menos contar alguma coisa, o que eu vi. Não vi só para São Paulo, não vi só Santos, né? E aí pôs um anúncio no jornal, um moço com 19 anos se oferece para viajar para qualquer parte do país, viajando para representação, qualquer coisa, ou caixeiro viajante, qualquer coisa. A minha ideia era só unicamente pegar para 3, 4, 5 meses, assim, para conhecer mais ou menos o Brasil e depois me retirar para a Itália. Esse era o meu plano. Mas veio uma firma italiana, que era na Vila Prudente, indústria, chamava Empreendedor de Tecido e Papéis de Tespa Limitada. E o dono era um era italiano e outros eram descendentes, acho que é italiano também, mas da parte judaica. E gostaram de mim, me pegaram para fazer as apresentações e aí comecei a viajar. Nas primeiras viagens comecei a ter um lucro maravilhoso, aí comecei a mudar um pouco a ideia de não voltar para a Itália. Passaram assim 2, 3 anos trabalhando com essa firma, só exclusivo, vendedor exclusivo dele, mas ganhando razoavelmente bem. Aí eu resolvi, o que eu vou fazer na Itália? Fazer garçom, fazer isso, ou voltar a fazer mecânico com meu avô. Meu avô já tinha me tirado da herança até dele, porque eu tinha passado para ser garçom, não mais mecânica, né? Tinha quebrado a tradição da família. E aí eu resolvi que era melhor o campo. Eu tinha achado um campo muito bom, estava bem protegido com essa firma, tinha um bom lucro razoável, tinha uma estabilidade certa, porque a firma me dava bastante apoio. E eu também, vendo isso, eu tinha minha mãe sozinha na Itália, resolvi, falei, olha mãe, para eu voltar aí não sei o que eu vou fazer. Aqui eu já estou mais ou menos colocado, eu acho que é melhor você vir para cá para nós ficar juntos. Aí ela veio em 58, comprei uma casinha no mesmo lugar quando eu cheguei, fui para a Rua Davi Canavaro, comprei uma casa da Rua Davi Canavaro mesmo. E aí ficamos na casa aí, e começamos a vida de representações. E trabalhei de representante até 1970. Em 70 surgiu mais uma outra fase da minha vida, que um dos antigos sócios que fui sócio comigo no Clube de Regata Tietê, me chamou, falou, Sérgio, você não quer fazer uma sociedade? Falei, uma sociedade aqui em São Paulo? Falei, aqui em São Paulo. Mas o que vão fazer? Não sabe o que acontece? O restaurante Fasano, a confeitaria Fasano, que era do Liquigás, já naquela época não era mais da família Fasano, era da Liquigás, está querendo se desfazer das casas Fasano. E tem a parte industrial, na Rua Anhaia, e nós somos já 4 sócios e já compramos a parte industrial e vamos ficar com a Vieira de Carvalho, que era na cidade, o restaurante Fasano. Mas depois eles viram que tinha uma loja no Shopping Center Iguatemi, muito melhor, uma coisa assim, e eles resolveram então não desistir da Vieira de Carvalho para ficar com o shopping. Mas como eles um era o Aldo Morelli, tinha confecções, o Orestes Bocada tinha uma loja de tecido, o Juliano Joia tinha uma loja de joia, e o outro sócio que entendia do ramo, que era o Donato, Massas Donas. E me chamaram justamente para ajudar, porque eu entendia mais ou menos um pouco, e para eu ajudar na sociedade. E também para colocar 5 casas novamente, como o Fasano ele era mais ou menos, ou parecido com o Fasano. A sociedade não deu certo, não se desentendeu, e eu fiquei lutando para ficar com o Piatto d'Oro. Até hoje estou com o Piatto d'Oro, que é o sucessor do Fasano.
Eu fiquei com a fábrica na Rua Anhaia, depois tive que vendê-la, porque eu saí do shopping em 85, fiquei 15 anos no shopping. E o restaurante, eu confeitaria faz anos no shopping, eu digo confeitaria Piatto d'Oro no shopping, é um ponto de, muita gente, era um ponto de encontro, era um nome já feito na praça, muito bom, era um local bem frequentado, bem gozado. Tanto é verdade que quando eu fui obrigado, por causa de uma reforma que o shopping fez, me tiraram a área da parte da cozinha, então não havia condições de ficar mais o Piatto d'Oro daquele jeito. Então fui obrigado a desistir. Mas eles se arrependeram muito, muitas vezes me chamaram, por que? Vamos arranjar uma outra loja, vamos fazer uma coisa. Mas eu tinha montado já uma na Rua Iguatemi, pertinho mais ou menos do shopping, no início da Iguatemi, em frente ao Treneiro, do Baiar, na pracinha, aí perto do, como se chama, da Cidade Jardim, no início da Iguatemi. Eu tinha comprado um ponto lá e montei o restaurante Piatto d'Oro lá. E até hoje está lá o Piatto d'Oro. Eu passei a fazer o restaurante. Lá no shopping era restaurante já? O restaurante era confeitaria, tinha uma seção de confeitaria, mas era rosticceria. Como nós tínhamos feito a confeitaria, o doce tem uma confeitaria, tinha a seção para viagem, todo de lanche, tinha as famosas coxinhas Fasano, que são famosas aqui em São Paulo, conhecida, continuou no Piatto d'Oro comigo. Essa continuou. Tem muitas pessoas que até hoje, desde que até no shopping vinham com 10 anos, hoje estão com 30, 20 anos, se lembram, e vêm comer a coxinha. É diferente, é uma coxinha muito boa, bem feita. O que é? O que a coxinha de frango. Nela? A coxinha empanada de frango, mas é um sistema diferente. E a turma gosta mais do que... não, diz que igual àquela não tem. Eu duvido, que tem outras que são boas também, não tem nada nenhum, né? Nós estamos ali agora na Rua Iguatemi. Além da coxinha, tem algum outro produto? A comida agora ali virou mais restaurante, né, do que rotisseria. Mas ainda temos fregueses de rotisseria, fregueses já conhecem a casa desde o shopping, então continuaram. Sérgio, eu quero isso, eu quero aquilo que você fazia lá, e a gente faz, né? Mas propriamente lá é mais restaurante do que rotisseria. A rotisseria só mais o sábado e domingo, e o restante é rotisseria. Realmente no shopping já era, as pessoas escolhiam, fazia prato, servia na mesa, certo? Mas ela escolhia na rotisseria, fazia o prato dele mesmo. Como se faz agora nessas casas que vendem por quilo, outras coisas mais. Então naquela época, já em 70 eu fazia isso. Por quê? Não é que fui eu o inventor disso, não. O próprio freguês, porque tinha as coisas lá para a viagem. Não tinha pimentão, champignon, Sérgio, tanta coisa boa que tem aqui, tá? Não pode pôr um pouquinho no prato aqui, eu como aqui. Comia de pé, não tinha mesa naquela época. Comia de pé, no pratinho, no balcão assim, então eu servia um pouco de cada, pesava. Era vendido, se eu vou dizer o preço, era vendido a peso, né? Naquela época. O próprio freguês que começou. Então um vendo o outro, assim, começou, tinha na hora do almoço, tinha lotação em cima do balcão só para comer essas coisas. Aí mais tarde, quando foi que eu coloquei as mesinhas. No shopping mesmo, eu coloquei o que coube, não eram muitas, né? Nós tínhamos 20 lugares para sentar, então aí ficou mais cômodo para freguês comer. Então aí começou a querer vender uma lasanha, uma coisa, um prato quente, não mais só o prato frio. Aí depois de 85 veio que eles quiseram fazer aquela reforma deles, e então fui obrigado a sair do shopping. Seu Sérgio, a produção o senhor, eu queria saber o trabalho do senhor, o que o senhor faz? Eu mantenho toda a produção do restaurante. Os meus profissionais, eu tenho um empregado que já comigo dá desde antigo, eles estão comigo até 15 anos, 14 anos, esses aprenderam, já sabem, são profissionais ensinados por mim. Eu hoje não preciso ensinar muita coisa para ele, mas normalmente vem um novato, eu ensino, eu faço,
quando aperta o negócio, eu vou na cozinha, eu faço o prato. O senhor faz? Ah, sim, o freguês sabe que eu faço mesmo. Me pedem alguma coisa diferente, eu vou lá, eu ensino qual é a coisa diferente, mas eu mesmo faço. E serve também? Serve na mesa, se precisar servir, serve na mesa, ajudo a manter o restaurante. E o senhor tem fregueses que fazem questão Ah, de sim, ser tem fregueses que atendidos só pelo senhor? procura a gente, muitas vezes tem fregueses mesmo, fala, onde é que está o Sérgio? Ah, está lá em cima. Ah, chama ele que eu quero falar com ele, para ser atendido por mim, nem pelo garçom. Isso eu tenho. Bom, em relação à loja do shopping, e quando o senhor foi para a Rua Iguatemi, né? O senhor sentiu alguma diferença? O que mudou? Bom, assim? no shopping era uma outra coisa. Na Iguatemi tive que montar uma outra coisa completamente diferente. Parti mais para o restaurante. Na Iguatemi era mais se pode dizer, uma delicatesse, não? A pessoa comia coxinha, salgadinho, croquete, tudo. Tinha uma estufa maravilhosa com todo tipo de salgado. A pessoa vinha lá para tomar um chopp, uma coisa, salgadinho, um lanche. Sanduíche de pão italiano, tinha inventado um sanduíche de pão italiano. E isso foi um sucesso no shopping, o sanduíche de pão italiano. Depois, mais tarde, apareceu no shopping o Viena, né, que hoje é uma cadeia muito grande, né? Mas foi na minha época, ele imitou bastante o Piatto d'Oro. Começou a fazer o sanduíche igual, as coisas mais igual. E ele teve um sucesso maravilhoso. Bom, eu queria que o senhor falasse do casamento do senhor. Como que o senhor conheceu sua esposa? Como é que conheci minha esposa? Eu com minha esposa somos um pouco parente. Estamos terceiro primo. Assim, um pouco parente. Quando eu cheguei da Itália, eu trouxe uma fisarmônica, um órgão, né? Se chama fisarmônica, em italiano. Justamente para essa moça, para essa menina que tinha 12 anos, 11 anos, 12 anos, que depois virou minha esposa. Ela, por intermédio da minha tia, não, que eu sabia que eu vinha da Itália, então, e ela estava estudando música, essa menina. Então, sabendo que eu vinha, não, você traz uma harmônica para ela, tal, a mamãe vai te pagar, tudo bem, tá. Então eu trouxe uma harmônica para ela. Então ela veio até o Porto de Santo para pegar a harmônica dela, para pegar a coisa. E na volta, na subida da Serra de Santo para cima, que como o táxi estava muito carregado, ela dormiu no meu colo, até São Paulo. Por incrível que pareça. Hoje virou minha esposa. E como é que foi? Aí dali, eu sempre tinha mais idade, ela ficava estudando, se víamos, porque era na mesma rua, né? E ela acho que ficou impressionada, não sei, ela disse que ficou impressionada desde que me viu lá em Santos, falou, eu quero esse moço. E talvez é por isso que ela tenha conseguido. Ela ficou sempre atrás, uma coisa e outra, deve ter sido isso. E atualmente ela trabalha junto com o senhor? Ela trabalha junto comigo no restaurante. E qual que é a função dela? A função dela é a parte administrativa, caixa, ela vem a parte mais comercial, né? Compra, ela faz. E eu fico mais na parte de produção, parte industrial, tentar atender o freguês, a receita, inventar pratos novos, fazer cardápio novo, essa aqui é a parte minha, né? Como é que é essa coisa de fazer, inventar cardápios? Precisa ter um pouco de ideia, um pouco de imaginação também, né? E um pouco também de esperteza, copiar. Você vai, por acaso, vai num restaurante que não é almoçar fora, nós só no almoço no meu, né? De vez em quando eu saio, vou no exterior, vou numa coisa e outra, aí eu fico olhando, fico apreciando alguma novidade, uma coisa, já penso quando voltar, já em aplicá-la no restaurante. Então eu vou inventando, vou mudando de acordo com o meu padrão, né? Muitas vezes a receita é de um modo, mas eu a modifico de um modo porque me sirva para o meu restaurante. O senhor tem restaurantes que o senhor gosta de frequentar aqui em São Paulo? Sim, tem diversos.
Onde nós vamos, conhecendo muito bem, a Boca Romana, muito boa. É um bom restaurante. É só pensar que chegou aqui faz mais ou menos acho que uns 5 ou 6 anos só. Já tem diversas casas. É um restaurante que é de comida bem agradável. Bom, em relação a esse ramo aí de restaurantes e tal, desde quando o senhor chegou, quer dizer, o senhor falou que o que falava, escreveu para a Itália, a primeira carta que escreveu, falando que aqui não tinha sim, nada. Bom, quando eu vim para continuar a escola, né, Uhum. porque eu vim para continuar aqui no exterior, um aprendizado superior daquilo que eu tinha aprendido. Não, se eu tivesse escolhido o Bélgica, a Suíça, a Inglaterra, ou França, ou Alemanha, qualquer coisa dessa natureza, o que acontece? Eu continuaria aprendendo, me aperfeiçoaria muito mais, tanto em língua, como em comida, em modo de viver. Quer dizer, o que precisa, porque na Itália eles cuidam muito a parte hoteleira, que o maior renda da Itália é o turismo. Não? Então, quer dizer, os hotéis têm que formar profissionais bem qualificados então, existe muita escola nesse sentido para formar profissionais, tanto para restaurante, hotelaria, para portaria, para diretor de hotéis, para dirigir. Eles vivem disso, né? Então, o que acontece? Eles têm que fazer. Então, eles fazem um intercâmbio. Metemos a Itália manda para a França 10, 20 alunos e a França da França vem mais 20 alunos para estudar na Itália. E com isso aprende-se comida típica, essas coisas mais. Modo de servir, modo de viver também. Só que eu escolhi o Brasil e aqui, quando cheguei aqui, não tinha escola nada para aprender. Só podia ensinar aquilo que eu tinha aprendido. Não consegui continuar, tanto é verdade que o meu curso da escola parou. Depois daquele eu não consegui mais. Para continuar esse curso eu teria que voltar para a Itália ou para a Europa, mas não mais aqui no Brasil. Depois passei para outra finalidade, outras coisas aqui, né? Então me dediquei mais a restaurante, a representações. E não teve mais como continuar a parte de estudar a parte de hotelaria, né? Bom, pensando, falando de hoje, né? Da época de quando o senhor chegou aqui, como é que o senhor vê as mudanças aí nesse... Houve muita mudança, tanto é verdade que aqui mesmo o Senai, o Senac, que tem escola de hotelaria muito boa, tem já professores capacitados para ensinar. Agora os profissionais, quer dizer, não é muito, não temos muito, ainda poderia ser muito maior ainda. Parece que tem em Água de São Pedro, tem um hotel que é um hotel escola, não? E eu fui visitá-lo porque eu gosto de ver essas coisas. É uma escola muito interessante e onde estou ensinando muito bem. Estão formando profissionais, vão para o hotel. Em relação à clientela, assim, o senhor acha que o público ele é mais exigente? Não? Mudou? Sim, mudou? Bom, o público sempre é exigente. Agora, no restaurante tem que estar capacitado mesmo para atender, né? A exigência dos meus fregueses, quando eles vêm lá, eles querem ver, se querem comer, sabe que é um restaurante italiano, querem comer uma comida italiana. Eu não faço feijoada, não faço isso porque a minha clientela, quando vai pensar em comer uma feijoada, não vai pensar nunca num restaurante italiano, num piatto d'oro, né? Vai pensar em uma outra cantina típica. O senhor tem algum estilo, assim, no caso do estabelecimento do senhor, que o senhor fala, não, isso a gente trabalha dessa forma, a gente tem esse estilo de atendimento? Não, a casa é pequena, não é muito grande, não? Então, a gente atende mais possível o atendimento melhor que a gente pode dar. A pensar que
temos nessa classe minha de restaurante médio, de alto nível, nós temos que trabalhar com a mão de obra quase todo do Nordeste. Profissionais são cearenses, são pernambucanos, a gente ensina a essas pessoas, muitas vezes analfabetas, não sabe ler, mas sabe fazer a comida. A gente, porque ensina, não porque eles aprendem, a gente treina, faz aquele prato e aprende a fazer um prato italiano, um cearense. Tu veja que aliás, um dos maiores restaurantes aqui de São Paulo, quase que a parte de cozinha, você pode ver, tudo cearense, pernambucanos, baianos. A mão de obra, quando eu cheguei daqui da Itália, era mesmo cozinheiro, garçom, até garçom, eram tudo espanhóis, italiano e eram tudo europeu. Hoje não, hoje não existe mais esse garçom, esse método hotel italiano, esse cozinheiro italiano. Só existe em algum restaurante porque importou, ou se não, fez um contrato de trabalho e trouxe um cozinheiro italiano. Então ali tem um cozinheiro italiano na cozinha. Mas se não fosse isso, que eu fizesse um contrato, só umas casas mais finas que tem esse tipo. Agora na classe média, são tudo profissionais feitos aqui mesmo e são todos a maioria são do Nordeste. No caso desse treinamento no restaurante do senhor, eles recebem no dia a dia ou tem... Dia a dia do movimento. Tem que dar, não pode dar um ensinamento de ficar ali sentado numa mesa com ele, não. Durante o dia eles começam a fazer uma coisa, dali passam a fazer outra coisa e vão aprendendo a fazer mais coisas e de repente, depois de 3, 4 anos que está com a gente, sabe fazer muita coisa. Vão aprendendo. Vão aprendendo. Bom, em relação, assim, uma pergunta mais geral, em relação ao comércio, o que o senhor gosta de comprar, quando o senhor sai para fazer compras, aonde que o senhor gosta de ir, ou gostou de ir? Ultimamente eu tenho ido mesmo, porque eu acho que eu tenho ficado muito no shopping, eu tenho ido de shopping em shopping. Realmente, na rua, não tenho comprado pouca coisa. Na Lapa tem a Rua 12 de Outubro, também é famosa, mas antigamente comprava muito por lá. Né? Mas depois que surgiram um shopping, uma coisa, é muito mais fácil para mim andar no shopping. O que o senhor não gosta de comprar e o senhor às vezes compra, tem que ir comprar? Se não gosta de comprar, acho que eu não vou comprar. Supermercado, o senhor gosta de... Não, eu gosto de fazer, sou obrigado a fazer supermercado. O senhor que faz as compras do faz restaurante? junto com a minha mulher faz mais do que eu também, muitas vezes agora. E os dois estamos fazendo compra, olhando o restaurante. Tudo em função do restaurante, claro, ou da casa, né? E aonde o senhor costuma ir adquirir os alimentos para o restaurante? Mais ou menos, nós saímos, vamos Ceasa, vamos Macro, né? Supermercados grandes, atacados grandes, para ter um preço melhor, né? Ceasa também. Do mercado central? Não, o mercado central ele fica fora da minha mão, muito longe, num ponto muito difícil de acesso para quem trabalha, então na Faria Lima. É muito mais fácil. Ceasa, Macro, não sei, outro supermercado como Eldorado ali que está perto, algum Pão de Açúcar que é mais perto, né? E alguma coisa, tem vendedores que vêm visitar a gente, não? A gente compra por pedido, né? Como é que é essa relação aí do senhor com os fornecedores? Tem fornecedores que vêm, quase semanalmente, outros vêm mensalmente, outros vêm, depende do artigo que você precisa, né? Então tem uma relação, temos Antártica, bebida, sai muito, então tem 2 vezes por semana, o vendedor tem que obrigado a passar para fazer a reposição. Outro tem frios, os perdigons,
ou sadias, coisas assim, já sabe que não precisa passar, passa de mês em mês, e compra uma quantidade, e tudo assim, né? A gente compra uma quantidade pequena para justamente ter sempre o produto mais fresco possível, né? Nunca se compra quantidade, primeiro para guardar muito. Seu Sérgio, eu queria que o senhor falasse um pouco mais, assim, da época que o senhor trabalhou como representante, né? Que tipo de produto que o senhor representava e quais os locais que o senhor percorria, quem era a clientela do senhor? Não, quando eu peguei essas representações, eu não conhecia nada do Brasil, só conhecia só São Paulo. Então eu peguei essa representação de propósito para conhecer o Brasil. E, então a firma me deu campo livre fora da cidade, fora da capital, eu podia andar onde eu quisesse a vender os produtos. Então eu fiz todo o estado de São Paulo todinho, cidade igual por cidade, conheço, viajei de 57 até 70, são diversos anos. E parte do Triângulo Mineiro, estado de Goiás, sul de Minas, até fiz Minas, diversas cidades, até Varginha. Nunca fui a Belo Horizonte, não conheço Belo Horizonte. Sul de Minas. Agora, da parte de cá, norte do Paraná, conheço toda a cidade até Paranavaí. Até me fizeram uma brincadeira em Paranavaí. Quando era uma das primeiras minhas viagens, eu cheguei, naquela época, no norte do Paraná, era só barro, daqueles vermelhos mesmo. A gente tinha que andar com cachecol e virando o colarinho da camisa, porque você chegava na cidade, você tinha uma poeira aqui, depois tinha um tijolo, com o suor, que você suava o calor, e mais o pó que vinha. Você formava um tijolinho mesmo, foi uma coisa incrível, né? Então a gente virava o caracol e poder chegar na cidade e poder estar mais ou menos em condições de entrar na cidade, né? Isso era a vida de viagem naquela época. Depois faltaram, não sei, tudo bem, foi um progresso rápido, no norte do Paraná foi um progresso rápido. Mas quando eu cheguei, a primeira viagem que eu cheguei em Maringá, cheguei no hotel, então à noite sempre se reúne, todos os vendedores, todos se reúnem, jogar um baralho, faz um bate-papo. Então eu perguntei para ele se tinha mais alguma cidade, porque eu não conhecia, não queria conhecer, andar mais para lá. E eu acho que 2 vendedores que estavam ali brincando comigo, outra vez, se olharam um com o outro e deram... existe Paranavaí mais para adiante. Então, eu falei, então amanhã eu vou para Paranavaí, né? Bom, me deixaram, eu peguei a jardineira para Paranavaí, cheguei em Paranavaí, o que era Paranavaí? Era um território índio ainda, né? Território índio, tinha um cruzeiro, um cruzeiro e um empóriozinho só, que onde os índios vinham comprar comida, né? E não tinha nada de cidade, aquilo que era o Paranavaí. Mas me mandaram de propósito, porque era a primeira minha viagem. Então eu falei assim, vai lá, vai vender para estofar móveis e coisa, em Paranavaí, o que vai encontrar? Não tinha nada. Então foi uma brincadeira que eles fizeram, né? O pior de tudo é que, quando eu cheguei lá com o ônibus, eu entrei no empório e eu precisei pedir aí um mitório para andar, fui para o mitório. Quando eu voltei, o ônibus tinha ido embora. Eu falei, onde é que está o ônibus? Eu não tinha que voltar com o ônibus. Falei, não, ele não te esperou, foi embora. E agora? Falei, agora só tem de noite, só às 5 horas volta e volta. Eu fiquei o dia todo naquele empório ali, vendo os índiozinhos vindo comprar isso, aquilo. Porque foi uma boa experiência. Uma boa brincadeira. Quando eu cheguei no hotel, peguei os 2 camaradas lá, falei, olha, eu vou aprontar para vocês alguma coisa também, porque não fica assim não. Vou te aprontar. É uma brincadeira que eles fizeram. Essas viagens que o senhor fazia, o senhor se locomovia mais de trem? No início era de trem, ônibus, jardineira, né? Naquela época, jardineira. Depois de 59, 60, comprei primeiro o meu carro, aí comecei a andar de carro. Fusquinha. E quem que eram os clientes assim, nessa cidade? Os clientes eram uma indústria de móveis, porque nós tínhamos pano couro para estofamento de móveis, encadernação de livro, que nós tínhamos percaline, tínhamos pano olhado para fazer a encadernação. E também a indústria fazia uma lona para Jeep,
impermeabilizava um tecido de lona para capota de jipe. Então vendia nas agências de jipe mesmo, né? Só as lonas, e o tapeceiro fazia a capota para o jipe. Então por isso que no norte do Paraná era uma das maiores minha clientela, que no norte do Paraná só ia jipe naquela época. Tudo bar, tudo lama, né? O jipe era o maior carro de lá. E todo mundo, os fazendeiros, qualquer coisa, a maioria era quem andava lá no norte do Paraná era jipe. Então se usava muito a lona, porque a lona estragava, tinha que trocar a capota, furava. Então era uma boa venda, um bom comércio para mim. E no estado de São Paulo, além da encadernação de livro, tá, tinha as indústrias de sapato. Que a indústria de sapato, também a palmilha que vai dentro do sapato, muitas vezes não é feita de couro. Você pode ver, ou é um panholado, ou é um plástico agora, ou é uma lona, ou é uma coisa. E também pode ser, naquela época, era de papel. Era um papel impermeabilizado e com uma resina, coberta de resina, imitando o couro, perfeito, imitando o couro. Trocava, durava muito tempo, parecendo até estragar, mas era de papel. Era para sapato mais popular, mais econômico, né? Ou sapato mais fino, sapato mais coisa, eu colocava couro. E o senhor ia com um mostruário? Como Sim, que o senhor mostrava? Mostruário. Como que era esse mostruário? Só mostruário, só uma amostra, como se fosse vender plástico, que nem tapeceiro. Você vai escolhendo as cores, né? Tinha diversas cores, então cada tapeçaria usava uma cor, um produto. Você chegava com a mostruário, mostrava, ele quer 10 metros, 20 metros, 50 metros. Esse aqui vendia assim, por rolo, né? Que nem hoje se vende por rolo plástico. Na época não tinha, acho que o plástico, a Vulcan e a Plavinício vieram depois da Itespa. Antigamente a Itespa era o pano oleado, o pano couro chamava, né? Era um dos melhores. Depois vieram as firmas Vulcan, Plavinício, que lançaram o plástico, e o plástico acabou completamente com o pano couro. A indústria mesmo, a Itespa mesmo, foi obrigada a se modernizar e fazer plástico também. Fazia um plástico diferente, mas fazia plástico, não fazia mais pano couro. Porque passou a época, era um produto melhor o plástico. E a clientela era indústria de sapato, casa de imóveis, indústria de imóveis, né? E encadenadora de livro. Fábrica de livro, coisa assim. Tinha alguma região que saía determinado tipo de produto? Que regiões que eram? Tinha certas regiões. Franca já era sapato. Santana é uma das melhores cidades que eu tinha, né? Aqui na região de Limeira, Campina, era metade calçada, metade sapato. Eu digo, metade calçada, metade móveis, né? Norte do Paraná. Móveis estofado, né? Estofado. Tapeçaria mesmo, era tapeceiros, nós não vendia diretamente. Algum tapeceiro que tinha uma pequena loja, montava uma pequena loja, queria ter um estoque direto, vinha, procurava e comprava uma quantidade para colocar na tapeçaria. Mas normalmente a gente vendia em uma casa de comércio, que depois ela revendia para tapeceiro picado. Que é um tapeceiro que ele pegava um carro cor marrom, ele gasta mais ou menos 10, 12 metros. Então não podia comprar uma peça de 40 metros, 50 metros, que era uma bobina. Então eu chegava no comércio, eu comprava só os 4 metros para fazer aquele carro, né? E assim por diante. Como olha, a pessoa faz agora móveis, vai na tapeçaria, o tapeceiro só compra a quantidade do corte certo para aquele móvel, porque não adianta comprar mais. E como que era feito o pagamento, a forma de pagamento? Era faturado, a gente pagava 30 dias, 60 dias, dependendo, a indústria mesmo dava prazo. Não era vendida à vista no interior, ainda tinha transporte, né? A gente vendia e depois a duplicata era por banco. Faturamento era tudo. Nessa época aí do senhor, o senhor lembra de alguma outra história
Porque devem ter acontecido várias histórias. Ah, bom, aconteceram essa história, mas assim, mais... A esposa do senhor viajava com o senhor? É, teve uma época que viajou comigo, ela gostava de viajar. Antes de ter o primeiro filho, Rosângela, e nós viajava muito. De vez em quando eu levava, fazíamos 20 dias fora, não, porque viajava insieme, conjunto, então viajava. Depois, ela ficou grávida, aí continuamos até viajar bastante tempo até de grávida. Mais tarde, quando veio o segundo filho, chama Ricardo, aí então viajamos também com ele pequenininho em diversos lugares. A gente não tinha problema nenhum porque ia no hotel, né? Eu deixava no hotel, eles olhavam a cidade, brincavam, e eu fazia as minhas vendas, depois voltava à noite no hotel, e quando eu mudava em outra cidade. E assim se divertia um pouco, passeava um pouco. Bom, seu Sérgio, atualmente, como é que é o dia do senhor, o cotidiano do senhor? Cotidiano. Ir para o restaurante, abria mais ou menos 9 e pouco, né? E ficar lá, mais ou menos, eu saio de lá 2 da manhã, 3 da manhã. Eu ou para fazer compra, ou pelo restaurante, estou sempre preso pelo restaurante. De terça a sábado, o restaurante fica aberto até meia-noite. O domingo, eu decidi para ter um descanso um pouco, só trabalhar o almoço até às 5 horas, né? E depois então fecha, né? E segunda-feira é descanso semanal de todos os empregados. Só reabre na terça-feira. Com isso eu tenho um descanso também para mim na segunda-feira, porque senão direto era um pouco difícil. E nas horas de lazer, o que o senhor gosta de fazer? Viajar, se pudesse viajar para o exterior, para outro lugar, para a Itália, muito bom. Em setembro agora eu fui para a Itália, gostei demais. Voltei para a minha terrinha. Muito bom. Se eu pudesse ainda continuaria, se eu pudesse, qualquer coisa que pudesse fechar o restaurante para ficar. Aliás, inclusive, eu fiz de propósito, férias coletiva já há 2 anos, que eu acho muito pouco fazem isso. Eu fecho o restaurante de propósito para poder viajar. Porque então todo mês de setembro eu vou para os Estados Unidos, que tenho família lá, e vou para a Itália quando puder, dias mais. Agora, lazer aqui em São Paulo, em outro lugar, não tem mais nada. Só restaurante. Seu Sérgio, assim, para detalhar um pouco mais, né? Quando o senhor fez o curso de garçom na Itália, o que o senhor aprendeu exatamente? Assim? O que é ensinado nesse Bom, lá não é só ensinado. Aliás, eu quando fui fazer esse curso de garçom, eu não era para eu fazer o curso de garçom, era só para poder ficar um pouco no mar. E o curso era no mar, né? Conta um pouco essa história. Essa história? Por que o senhor escolheu esse curso? Bom, para dizer a verdade, eu não fui bem uma escolha. Eu tinha pedido para fazer engenharia mecânica em Pistoia. E é uma cidade da Toscana, a maior da província, né? E quando fiz o pedido de inscrição, me veio a resposta que o curso tinha sido completo e que não havia mais vaga. E no meio da correspondência me mandaram que se eu quisesse fazer um curso de hotelaria em Viareggio, que era uma cidade de mar, muito bonita, da Itália, da Toscana. Eu brinquei, falei, poxa, estou pedindo engenharia mecânica, o camarada me manda fazer garçom, hotel. Eu peguei e pus na gaveta. Mas, em função, naquela semana, durante a guerra, sabe, durante a moça, era meio anêmico, né? Tinha uma anemia mais ou menos, então eu tinha ido no médico naquela semana. E quando fui no médico, o médico falou, olha, esse moço desenvolveu muito
cresceu muito e tá um pouco, né? Seria bom passar um tempo no mar, eu falei, faria muito bem. A gente na Itália tinha uma casa, tá certo? Meu avô tinha terra, tinha coisa, mas dinheiro assim disponível, mesmo que meu pai morreu na guerra. Minha mãe trabalhava, a única que trabalhava, não tínhamos para se manter 10, 20, 30 dias no hotel, numa cidade de mar da Itália. Aí eu fiquei impossível de andar para o mar. Mas no dia seguinte, o dia depois, mexendo na gaveta onde eu tinha colocado aquele negócio do curso de viarejo, de garçom, me veio, eu peguei aquelas coisas ali e falei, puxa vida, é uma chance boa. Mesmo eu estou esperando 6 meses para entrar no curso de engenharia, nesses 6 meses eu me inscrevo nesse curso de garçom. Não me interessa eu fazer garçom, só quero ir no mar. Passar 6 meses no mar e depois desisto do curso, eu vou fazer o meu curso de engenharia mecânica. Foi assim que a ideia era essa. Mas depois, quando eu fui para o mar, fui fazer o garçom, eu tive uma outra vivência, com outra clientela, com outro povo, outro sistema, né? Aí eu comecei a gostar do ramo, a gostar. E então eu completei o curso, não fiquei só no único 6 meses, fiquei 1 ano e meio, né? Completando o curso, eu tinha que fazer o curso exterior, por isso que eu continuo a história de eu vir para o Brasil. E como que era esse curso? O curso era assim, começamos, inclusive como me inscrevi muito, com 20 dias de atraso, o curso tinha já começado quando eu cheguei em Viarejo, e já estava com 20 dias. Então, eram 66 alunos que entravam. É um hotel alugado do governo, né, propriedade do governo, e essa escola é do governo italiano, chama ENALC, né? E quando eu entrei, para mim foi uma surpresa. Pensei que eu ia no mar todo dia, porque ali tinha um mar, né? Eu vou na escola, mas vou no mar. Eu não tinha feito militar ainda, porque eu era o filho único, meu pai tinha muito na guerra, então não precisava fazer o militar. Mas acho que eu fiz lá nesse hotel. Por quê? Porque eles eram um regime mesmo firme, estudioso, né? Então me deram um quarto do hotel mesmo. Nós tínhamos cada dois em cada quarto, se usava mesmo dos quartos do hotel dos hóspedes, porque era um hotel escola, né? Então, quando eu cheguei lá, falei, vai na secretaria, se apresentar na secretaria. Fui lá na secretaria, quando eu cheguei na secretaria, me deram um pacote assim, de livro. Era francês, inglês, técnica alberguera, arte culinária, vinho, qualidade de vinho. E eu olhei para tudo aqueles livros ali e falei, puxa vida, eu vim aqui para passar um mar, mas eu vou ter que estudar todos esses livros aqui. Bom, o senhor estava dizendo que logo que chegou na escola já começaram os exames. Não, já começaram os exames para aquelas pessoas que já estavam lá estudando desde o início do mês. Então, aí me chamou, meu colega de quadro me chamou, Sérgio, você está vendo o exame? Eu falei, o que tem? Olha a plaqueta, o que vê lá. Eu vou lá e vi que c'era tutti gli alunni, tinham feito nota melhor, né? E os últimos 2 da fila estavam em vermelho. Ele falou, olha, você está vendo esses 2 vermelhos? Vão para casa, são eliminados do curso. Todo mês, os últimos 2 que ficarem, vão para casa. E tirando os 2, eu era o último. Mas eles me deixaram de propósito ali no penúltimo, porque eu tinha entrado só fazia 3 dias, né? Então eu falei, quando eu vi assim, falei, puxa, se voltar para a minha cidade, expulso da escola, é demais. Eu falei, não vou querer isso aqui. Aí eu voltei para o quarto lá, comecei a abrir os livros, né? Comecei a estudar um pouco. Pelo menos eu falei, quero me colocar pela metade, não quero ser lá em cima, mas pelo menos proteger para não me expulsarem da escola, né? Eu assim que eu fiz, comecei, e consegui ficar pela metade. Eu falei, aqui eu estou, aqui eu fico. Não me interessa mais do que isso. E a minha ideia justamente era passar 6 meses só, 7 meses, e depois eu desisti do curso para pegar o outro curso.
Mas depois comecei a gostar do negócio, e aí eu completei 1 ano e meio de curso, e aí veio que eu tinha que fazer a especialização posterior. E por isso que eu saí da Itália e vim para o Brasil. E quais eram as matérias que o senhor tinha? A matéria tinha francês, inglês, técnica alberguiera, arte culinária. Como é que eram as aulas? As artes culinárias eram de prática também, se fazia junto com o chefe da cozinha, porque o garçom na Itália não faz o prato mesmo, mas ele sabe tudo o que vai no prato. Um chefe, um maître de hotel, um chefe de rangue, um garçom. Bom, para ser garçom na Itália, num hotel de 3 estrelas para cima, ele tem que no mínimo saber 2 línguas ou 3 línguas. Normalmente conhecer cozinha de diversos países. Né? E o prato que está sendo servido por ele, né? Ele tem que saber, o freguês pergunta o que tem isso, ele tem que dizer desde o cheirosinho até o sal e a pimenta, o que vai. Porque muitas vezes o freguês não gosta do alho, não gosta da cebola, não gosta de uma coisa, ele tem que saber. Se você fala, não quero isso. Não quero isso porque eu não como alho, não como isso, não como aquilo. Então o garçom é obrigatório a determinar todo certinho o prato. Então, a gente tinha a escola de técnica alberguera, de arte culinária, mesmo na cozinha, com chefes de gabarito, eles faziam o prato, porque a escola é assim, tinha tantos alunos para garçom, tantos alunos para portaria, tanto aluno para a administração, tantos alunos para a cozinha e tanto aluno para a manutenção do hotel. O hotel era mantido pelo grupo todinho. Então nós tínhamos cozinheiro, então éramos divididos em duas equipes. Uma equipe de dia era estudo. Então, e o outro equipe de serviço. O que era de serviço é que fazia o cozinheiro, o ajudante de cozinha, fazia uma comida para todos os alunos do hotel. Para todos, né? Eles almoçavam primeiro, porque eram de serviço, almoçavam primeiro. E depois, o que eram de estudo, a gente saía das aulas e ia para o salão como freguês. Éramos servidos para os nossos colegas, pelos nossos outro grupo, e você tinha que apontar todo o defeito que ele cometia, assim, você era servido como mesmo cliente, com todos, como se fosse um hotel de primeira linha. Entende? Então, aquele dia você era servido, mil maravilha, prato especial, típico, servido com etiqueta, mesmo com método hotel, com comida, com garçom. No outro dia era o contrário, ele que era o freguês e você que trabalhava servindo ele. E assim por aí, 2 equipes. Né? E era mantido o hotel, assim todinho. Depois, quando chegava o verão, porque isso aqui mais era no inverno, né? Se prepara. Quando chegava o verão, que o hotel entrava em funcionamento com turista ou com coisa, então escolhiam-se os melhores de garçom, os melhores da cozinha, os melhores de cada seção. Os outros alunos foram mandados para a bordiguera. Eu fui um daqueles que ficou, né? Fiquei no salão, então fiquei servindo durante 6 meses, eu turista mesmo, aí já nós era com clientela mesmo. Esse rendimento, acredito que eles fazem funcionar, é justamente para manter a escola, talvez, não sei, seja um retorno, né? É assim que se fazia a escola. Aqui também acho que em São Pedro, não, em São Pedro parece ser diferente, tem cliente mesmo, eles fazem ensino já diretamente com clientela. Às vezes lá não, quando era no início, além de, tem francês, tem francês e inglês, arte culinária, tem que aprender desde estender uma toalha em cima da mesa, colocar um guardanapo, um talher na posição certa, o copo na posição certa, tudo isso é ensinado. O método sabe muito. Tinha alguma matéria que o senhor gostava mais? Bom, eu gostava mais de técnica alberguera, arte culinária muito bem, eu não detestava inglês demais, e francês.
A língua para mim não era o meu forte. Nem a italiana quase não era. Matemática, desenho, essas coisas na escola e o espetáculo. Quando chegava na língua portuguesa, italiana, não dava. Aí eu passava sempre raspando. Se eu passar de um ano para o outro, sempre raspando. Agora, inglês, meu Deus do céu. Eu tive que... A própria professora de inglês, acho que eu passei nesse curso no final, em função mais do que eu sabia de técnica albergueira, de parte culinária, mas pelo inglês eu não teria passado de jeito nenhum. Tanto é verdade que ela falou, como é que eu faço para te dar uma nota para você? Eu falei, olha, me chama na hora que eu não tenho o diretor. Então vem aí. E de fato ela colaborou comigo. O diretor estava na mesa dela. Ele falou, então até combinava com a professora. Combinava. O diretor vai sentar na minha mesa, sempre fica 10, 15 minutos, depois muda para outra mesa, 10, 15 minutos na outra mesa. Então quando ele sair da minha mesa, eu não chamo ninguém. Você entra e vem na minha mesa. E foi assim. Ele saiu da mesa, eu fui para outra mesa. Aí eu peguei e entrei. Mas fiquei frio, porque ele voltou para a mesa. Falei, mas tinha só esquecido a caneta, pegou a caneta e foi embora outra vez. Falei, graças a Deus. Essa foi boa. Aí cheguei lá, nós conversamos em italiano, não em inglês. Porque ela só me dava, falar, por que você não está aprendendo inglês? Por que não está aprendendo? É uma boa língua, você tem que aprender. Falei, mas é difícil para mim. Bom, a minha ideia não era também aquilo no início, né? Mas o inglês foi difícil mesmo, nunca gostei muito dessa língua. É um pouco mais difícil para mim. Francês não, francês ainda dava para aprender mais ou menos. Mas inglês tá difícil. Hoje tenho ido para os Estados Unidos diversas vezes, por causa dos meus parentes que estão lá. Fica um pouco mais fácil. Não sei por quê. Talvez seja para convivência, para uma coisa, até o som. Antigamente não, o som mesmo do inglês para mim não entrava no meu ouvido, né? Agora não, agora acho que é por causa da convivência. Bom, eu acho que a gente pode ir caminhando aí, né, Cláudio, para encerrar. Eu queria saber do senhor, qual que é o sonho do senhor? O sonho é meu? Agora, depois de tantos anos de restaurante, tanta coisa, é de parar na TV do restaurante. E seria um sonho voltar para a minha terra lá e passar um bocado de tempo lá na minha terra, na Itália. Esse que seria um bonito sonho. Mas é um pouco irrealizável, porque você tem família, tem filho, é um pouco difícil você deixar tudo isso para trás, né? Mas quem sabe eu consiga fazer pelo menos, não sei, boas férias, não mais de 10 dias, 15 dias, mas um ano, 2, né? E matar bastante a saudade. Bom, seu Sérgio, e para concluir, o que o senhor achou de ter passado essa hora aqui com a gente, deixando registrado a trajetória, a história do senhor, a história de sua vida, do seu trabalho? Foi bom, agradável. Aliás, muito obrigado por ter me convidado. Nós é que agradecemos. Obrigada.